pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Esse é o nosso Podfametro do curso de Design Gráfico. Aqui a gente pretende, né, ter uma conversa mais dinâmica, falar sobre assuntos que o curso aborda, né, e que também eles estejam aí em voga, né, na sociedade, para que a gente possa ter esse papo mais descontraído. A gente trouxe o professor César, tá? Meu nome é Silas, sou coordenador do curso e nós vamos estar aqui durante alguns minutos falando a respeito de design, de meio ambiente e de sustentabilidade voltados para o curso de design, né? Com foco no curso de design, o que é que o design pode fazer por esses temas, né? Com esses temas também. Esse vai ser o primeiro episódio da temporada, né? Dessa nova temporada. E nós vamos estar abordando essa temática que aí a gente vive numa cidade em que ela é praticamente encoberta pelo meio ambiente, né? E aí esse é um tema que nós podemos falar com mais propriedade, porque o design dentro da cidade de Manaus, dentro do estado do Amazonas, ele tem essa particularidade, né? De ter esse contato mais direto com a natureza e para a gente ver o que o design pode fazer por isso, o que o design pode fazer por mudanças climáticas, o que o design está propondo hoje, né? Não só na cidade de Manaus, mas no Brasil, no mundo inteiro, o que a gente tem de novidade, o que a gente tem de tendência que é voltada para isso, para esse ponto em particular, e a gente vai debater a respeito desse tema. Professor César? Primeiro, cumprimentando todos que estão assistindo, tá? Principalmente vocês, alunos, né? Vocês estão, eu espero que vocês estejam assistindo, tá? Eu vou verificar depois isso aí, tá? Participem nos comentários, tá bom? A gente vai falar da importância dessa integração entre a disciplina do design, o profissional do design com o meio ambiente e a sustentabilidade. Até porque a gente já não está mais naquele período de revolução industrial. Eu espero que vocês entendam, a gente já passou dessa fase, tá? Então a gente já está numa parte que a gente não pode simplesmente produzir e descartar. Então a gente tem que entender que todos os projetos, tudo que vai ser feito, ele tem que ter uma destinação, ele tem que ter esse atestado de origem e a destinação final dele, né? Não só vamos jogar canudo no rio para matar tartaruga, tá? Não é para fazer isso, tá? Vocês gostam de ouvir só a metade, mas assim, a gente saber essa destinação, para onde que vai, o que vai acontecer com ela. Vamos fazer produtos para se dissolverem no meio ambiente, então está liberado jogar no meio ambiente, não é isso. Não é isso. A gente vai debater aqui estratégias e tendências mesmo do design, tanto em materiais quanto em práticas mesmo, metodologias. Beleza. O primeiro tema que a gente vai abordar é a respeito de mudança climática, né? A gente tem visto, né, um superaquecimento e aí isso tem influenciado em diversos setores ali da sociedade, né? Esse problema, o que o design pode fazer por esse problema, né? O que o design ele corrobora para que isso seja diminuído? Pois é, a própria indústria, ela tem essa característica de retirar do ambiente a sua matéria-prima para poder desenvolver os produtos, né? E as próprias empresas, hoje em dia, pelo menos as empresas que realmente se comprometeram com essa temática, são empresas que possibilitam um retorno ao meio ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui das empresas de papel e de lápis. Eu não queria falar nomes de empresas aqui, então não vou falar nomes, né? Quando a gente fala nomes é fofoca, né? Quando a gente não fala nome é boato. Então, assim, as empresas que fabricam lápis de cor, aquela que você sabe, quem está ouvindo sabe o que é, eles fazem a retirada da matéria-prima
do meio ambiente, mas eles fazem o reflorestamento. Uhum. Né? As empresas que têm a certificação. Né, que é o FSC, né? Exatamente. Que é o selo do FSC. Essas empresas elas fazem, têm essa prática para poder continuar a extrair esses recursos. Uhum. Né? As de papel são a mesma coisa. Que seria um manejo responsável, né? Exato. Retira-se e aí depois se faz o replantio ali daquela quantidade que foi retirada para que não haja um impacto no aquecimento. Exato, exatamente, que não haja esse impacto grande e imediato ali no meio ambiente. Mas também sabemos que existem empresas que não seguem esse rito, esse tipo de procedimento. E o intuito do design é a gente chegar nessas empresas, chegar nesses segmentos para poder normalizar essa prática. Né? Eu lembro que há uns anos atrás existiam projetos eu falar aqui de Manaus, empresas do distrito que ficam próximas a igarapés, que ficam próximas a rios, de ter sistema de tratamento de água para devolver a água já tratada para o meio ambiente. Né? Esses projetos aí foram, assim, deixaram para lá, ninguém fomentou, ninguém concluiu. Eu não lembro de nenhuma empresa que tenha entregue esses projetos assim. Então, assim, esse tipo de atitude, às vezes, são divulgados somente para a imprensa, olha, essa empresa é uma empresa verde, empresa tal, e às vezes esse tipo de coisa não acontece. Na verdade, O processo não acontece. Mas o papel do design, né, quando ele pensa em projeto, por exemplo, estou desenvolvendo um projeto e aí eu preciso pensar na economia, né, daquele material. Como é que ele poderia pensar assim? Pois é, existe na produção gráfica nós temos aquela questão do aproveitamento do papel. Então, assim, antigamente quando você ia fazer uma peça gráfica, você utilizava só o layout que você utilizou, você descartava o que você não queria e às vezes isso gerava um custo mais alto, gerava um desperdício de material. Hoje em dia já existe a tabela de aproveitamento de papel, que ela mostra o quanto você pode utilizar até não sobrar resíduo para poder passar para o meio ambiente, assim, né? E em relação a materiais, o design nós designers, nós temos que trabalhar pensando nos materiais a serem utilizados, tá? Os bioplásticos, fibras naturais e fibras sintéticas recicláveis. Tem uma que é o nome é horrível, é Lyocell ou é Lyocell, não lembro, que ele é uma fibra, né, uma fibra vegetal que ela tá substituindo o poliéster, ela é um polímero natural, ela está substituindo os polímeros artificiais que são à base de petróleo. Então, assim, ela é biodegradável. Então, assim, se por um acaso o mau caráter for jogar isso no meio ambiente, ela vai se dissolver mais rápido, né? Pelo menos o meio ambiente consome mais rápido. Pois é. Tem a questão do PET, a reciclagem de PET. Né? Quem trabalha com impressora 3D, eles têm já esse meio de reciclar o poliuretano, que é o PET. Eu posso estar falando bobagem, não lembro se é poliuretano ou se é polietileno. Mas o PET, ele sendo reciclado para virar filamento para impressão 3D. Né? Então, assim, já tem profissionais de design que já reutilizam o PET para isso. Quando não, para outras finalidades, né? Outras formas de remanejo desses materiais. Muito bom. A gente também tem algumas alternativas como papel semente, né? Que é uma iniciativa muito, muito bacana de algumas empresas de fazer com que seja integrado essa questão da possibilidade, né, de se utilizar aquela embalagem ali como um recurso natural, né, para que ela seja plantada e aí dali aquele projeto, né, aquela ideia, ela surja e aí seja colocada em prática e aquilo ali vire uma planta, né, e a pessoa pode utilizar a caixa de algum produto, né, como uma semente de uma flor, uma rosa ou algo do tipo.
já embalagens já impregnadas com as sementes, já prevendo que vão jogar por aí mesmo, né? Então já vai crescer alguma coisa ali. Mas a gente, isso, se eu não me engano, isso começou com aquela empresa de lápis, né? Que a gente não vai falar nomes, mas que ela já tinha no topo do lápis, você utilizava até ele ficar pequenininho, e no topo ele já tinha uma semente ali onde fica a mina do lápis, né? No finalzinho. Quando você jogava no meio ambiente, ele umedecia, a semente germinava. Então, assim, são essas ações que geram esse nível de retorno ao meio ambiente. Outra coisa também é a própria indústria da moda estão utilizando cada vez mais as fibras sintéticas recicláveis para peças de moda, né? São peças feitas em impressora 3D, impressão 3D, o impacto ambiental é muito menor. Você utilizando só o filamento ali é muito menor do que você ir realmente numa indústria, né? Então, assim, a aplicabilidade também fica bem maior. O processo, né, que a gente está falando é sobre o processo, o quão estendido vai ser esse processo e o quanto de matéria-prima vai ser utilizado ali durante aquele processo para que se chegue àquela peça final, que a impressão 3D faz com que isso seja tenham menos processos, né? A gente fez um projeto lá na FAMetro Leste com a questão do papel semente. Uma das alunas desenvolveu essa ideia. E aí a gente estava fazendo um redesign de embalagem e aí ela pensou, posso fazer isso com papel semente, né? E aí ela fez em casa, artesanal, fez o papel, né? Fez aquela reciclagem e aí ela colocou as sementes ali dentro. Fez o processo de prensagem da folha. Nossa, cara, que legal. Sim, ela desenvolveu todo o processo e aí depois ela mostrou como o resultado, né? A semente já germinando, muito, muito interessante. Então, assim, é um processo que, se for executado, né, em larga escala, isso pode beneficiar muito a natureza. Isso são coisas que podem ser incluídas na metodologia do design. A gente não pode mais ter, o design não pode mais ter aquela ideia de só indústria. A gente tem que pensar no pós, no que vem, no que vai ser deixado mais para frente, né? E aí surge aquela velha rixa, né? Aquela velha disputa. Só porque ele é reciclado, ele tem que ser feio, né? Só porque ele é biodegradável, ele tem que ser feio. Existe isso? Assim, isso é um mito, né? Porque com a evolução dos materiais, né, a gente não... o design ele já consegue transformar em produtos mais agradáveis visualmente falando, né? Cara, nós temos aqui em Manaus, nós temos designers fabulosos e em informação também temos designers fabulosos que estão prometendo, assim, são promessas aí para a área, e eu posso afirmar que essa coisa de essa reciclado ele é feio, isso aí é uma coisa já do passado. No início realmente era... Até, né? Aquele papel reciclado que era marrom. Exato. Aquele papel que você não conseguia tirar uma cópia, porque não aparecia muita coisa ali, né? Mas hoje em dia já os processos estão mais modernos e estão mais atrativos para o grande público. Muito, muito bom. A gente vai ainda falar a respeito de alguns cases que se utilizam desse processo, né? Um deles, né, que é uma empresa de beleza, né, uma empresa multinacional, e aí que eles utilizam o mimetismo, né, que é a imitação de questões da natureza dentro do processo de embalagem, né, que é a biomimética. E aí essa imitação, ela também gera, né, uma identificação com a questão de sustentabilidade, né, com aquele viés sustentável. Ainda que a gente entende que esse conceito
né, ele seja difundido para uma massa, para que isso gere o engajamento, né? Mas as empresas, elas têm adotado essa questão sustentável, né, essa questão desse viés sustentável, não só para a venda, mas também para que a sociedade ela se torne mais consciente de que é necessário que haja esse pensamento sustentável, né? Nós precisamos adotar o nosso planeta como nosso. Se a gente não cuidar, só tem esse. Só tem esse, vamos gente. mudar para onde? Pois é, vamos para onde? O biomimetismo, né, que você falou. Isso aí é uma coisa muito, muito interessante do ponto de vista do próprio design, não só das aplicabilidades, mas o biomimetismo ele já é utilizado há muito tempo, na verdade, já é utilizado há muito tempo, só que numa escala de complexidade como é hoje em dia, é sem parâmetros, né? Antigamente, nós tínhamos na indústria de equipamentos de proteção individual, eles utilizavam muito mais o biomimetismo ali para fazer capacetes, para fazer os cintos de segurança, proteções para a coluna, né, que imitavam coisas da natureza, como animais, insetos e outros assim. Então, assim, hoje em dia nós temos a possibilidade tanto de produção, que é muito mais sofisticado do que era 30, 40 anos atrás, né? E esse tipo de coisa, eu fico empolgado falando isso, porque nós estamos num determinado momento em que a tecnologia nos permite esse tipo de coisa. Né? Anteriormente era só conversa, era a gente falando, olha, acho que seria legal se no futuro desse para fazer isso. Nós estamos nesse ponto, nós estamos nesse futuro. Né? Então, assim, o design, cara, o designer está no local correto, ele está no local certo dessa revolução. Né? Agora, é claro, nós temos que ter bons profissionais de design nessa vanguarda aqui. Né? E estamos formando. Sim. Então, a ideia é exatamente essa, né? Para a gente finalizar, é falar para o profissional, né? Para o profissional. A gente falou sobre o meio, né? A sociedade, sobre o meio ambiente ali, sobre as tendências, né? Que a gente tem, mas qual é o papel do profissional nisso? O que o designer precisa pensar, o que o designer precisa ter para que ele consiga utilizar-se dessas tendências, né? Para que o pensamento ali seja construído. Cara, é essencial. O profissional, ele precisa... A melhor expressão que eu tenho para falar é pensar verde. Tá? Ele precisa pensar nos materiais que ele vai utilizar, ele precisa pensar na aplicação e o que vai acontecer depois daquilo. A gente já passou da fase do pote de margarina. Faz o pote de margarina para a pessoa ter o pote em casa. Já tem muito pote em casa. A gente tem que pensar um ponto mais acima, tem que pensar um nível mais acima. Né? A questão das embalagens com sementes, as embalagens super biodegradáveis. Tem uma, eu não lembro o nome exatamente, porque tem um nome próprio dela, mas ela é feita de mandioca. A embalagem toda é feita com fibra de mandioca, que quando ela entra em contato com o meio ambiente, com chuva, alguma coisa assim, ela só dissolve no meio ambiente, acabou, e vira nutriente para o solo, ainda é melhor ainda. Até, né? Os bioplásticos, né, que são a partir de amido. A partir de amido. Amido de milho, biopolímero. Feito de amido de mandioca, né? Todas batata, amido de batata. Então, esses bioplásticos, eles são uma solução que também podem ser pensadas, né? Mas para isso a gente precisa de um profissional que ele tenha essa capacidade de pensar. Ele precisa ter essa capacidade de ser criativo para gerar soluções para essa sociedade agora que tem esse pensamento crítico a respeito de sustentabilidade. Exatamente. Professor César, quero agradecer a sua participação aqui, né? Esse tema que nós estamos debatendo aqui é um tema que a universidade toda vai estar debatendo durante a transversal, né? E
E nós trouxemos esse tema para o design, né? Como que o design pode pensar essa questão da sustentabilidade do meio ambiente. Então, o que nós podemos fazer a respeito disso? E para você que nos acompanha, o Podfametro ele é produzido pelo curso de jornalismo, né, do Centro Universitário Fametro, que é a instituição que mais cresce no estado do Amazonas e no Brasil também, porque nós já temos Fametro em outros estados além do estado do Amazonas, tá? Fiquem ligados nos próximos episódios e muito obrigado.